E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball Z, O Poder Invencível. E chegou a vez de fazer a crítica do filme Dragon Ball Z, O Poder Invencível, lançado em 1993. E antes de eu começar a entrar na crítica do filme, eu queria fazer um destaque, porque esse é o primeiro filme que nós somos apresentados a um dos personagens mais icônicos da franquia Dragon Ball, que é o Broly. E por que eu falo que é tão impressionante? Porque tem muita gente que acha que Broly, por muito tempo, fez parte da história canônica de Dragon Ball. E isso é surpreendente, porque, pensa comigo, quando você pensa em filmes de anime, muitos são considerados como descartáveis, que não deveriam existir. E você consegue pegar um personagem que ele foi tão impactante visualmente, e com a sua história, que muitos queriam que ele fizesse parte da história principal. Tanto que hoje em dia, no Dragon Ball Super, eles colocaram o Broly com a sua história para ele poder fazer parte da história canônica. Ele fez tanto sucesso que ele tem 5 filmes dentro do universo de Dragon Ball. Ele tem esse de 93, que é o Poder Invencível, ele tem A Volta do Guerreiro, ele tem o Bill Broly, e depois ele tem os filmes que começam na saga Super, que seria o Dragon Ball Z Broly, e ele tem uma participação pequena no filme Dragon Ball Super Heroes. E quando você vê muitas animações feitas por fã, muitos momentos que eles escolhem como vilão é o Broly. Pra você ter noção de quão marcante ele é, tão impactante ele é, e visualmente ele é muito impactante. Mas eu acho que vai muito além disso. O motivo do Broly ser impactante não é só por causa do personagem em si, é também pela história que foi criada em cima dele. Porque se você pegar até agora, Dragon Ball varia muito entre filmes médios, alguns filmes bons e alguns filmes bem ruins. Mas a maioria deles segue uma fórmula de filme Dragon Ball, que é, você apresenta o vilão o mais raso possível, só para dar um motivo para ele existir no filme naquele universo, e logo depois disso, você já começa a jogar para sequências de ação, onde você pega os personagens que os fãs gostam, Piccolo, Kuririn, Vegeta, Trunks do futuro aparecem em muitos filmes, Gohan, e coloca eles para lutar lá de qualquer jeito. Colocando eles para lutar, eles sabem que o filme vai vender pelos personagens que estão lá, que são o carisma do filme. E eles não se preocupam nada com a história. O filme do Broly, o primeiro filme, O Poder Invencível, ele se preocupa muito em desenvolver essa história e essa ideia. Então, se o filme fosse dividido em 2 partes, a primeira metade dele é inteira em construir uma história e uma narrativa muito interessante. Porque o vilão do filme não é o Broly, e sim o seu pai, o Paracas. Então, a partir daí, aparece uma nave na Terra, fala que eles são Saiyajins e falam que eles precisam do Vegeta pro Vegeta ir lá para destruir o lendário Super Saiyajin. Senão ele pode destruir todos os planetas na sua volta. Esse era um plano pro Paracas, porque ele queria todos os guerreiros Z e o Vegeta fora da Terra para talvez ele conseguir dominar lá. Essa primeira 1 hora de filme é muito interessante, porque essa primeira metade do filme é muito interessante, porque eles conseguem perfeitamente apresentar a motivação do Paracas, apresentar quem é o Broly, por que ele ficou daquele jeito, dar uma motivação para aquele planeta e para quem está lá, mostrar porque o Broly, mas também o Paracas, são pessoas más. A motivação deles é real e faz sentido, ainda mais considerando que eles são Saiyajins, que está dentro do sangue deles dominar planetas. O visual desse planeta novo é muito interessante, tanto a parte da cidade como as novas criaturas. Eu gosto muito da animação do filme, que dá uma textura diferente e uma cor diferente, que deixa tudo mais bonito. A fluidez do filme, inclusive, na sequência de ação funciona muito bem. E a trilha sonora é maravilhosa, de Dragon Ball, como sempre foi. Essa primeira metade tem poucas coisas que eu não gosto. Eu não gosto muito bem da motivação principal do Broly, que é o motivo dele querer matar o Kakaroto é porque ele chorou quando eram crianças e estavam saindo da Terra. Essa motivação eu nunca gostei, eu continuo não gostando, acho que dá pra criar milhares de ideias melhores do que isso, parece que foi feito no último minuto.
Outra coisa que eu não gosto é que eu acho o filme muito curto, um filme de apenas 1 hora. Eu sei que os filmes de Dragon Ball têm isso, mas com 1h20, 1h30 de filme, com certeza a gente como público conseguiria até desenvolver mais alguns personagens e desenvolver mais aquele mundo como um todo. E isso acaba fazendo parte no momento do filme. Nos outros filmes isso também poderia ter acontecido, mas a maioria dos outros filmes, as sequências de ação são o que impacta e não se preocupam tanto com a história que você aceita. Aqui que tinha uma história interessante, personagens relevantes, eu queria ter visto mais. Eu vejo que tinha potencial pra gente ver mais. A primeira metade é muito boa e a segunda é excelente. Tem algumas repetições da fórmula, nem toda ação funciona muito bem, mas ver eles ação é muito interessante. E esse Broly é o Broly que eu gosto mais, porque eu gosto muito de como ele tem noção do que ele tá fazendo. E quando a gente chega no Dragon Ball Super, o Broly, ele é praticamente uma besta que quer matar todo mundo. Uma besta que não tem noção de nada. Ele tem noção do que ele tá fazendo. Ele se descontrola e faz por instinto. Aqui não. Aqui você vê o sorriso maligno dele, você vê que ele é um vilão de verdade. E ele é aterrorizante. Na hora que o Goku dá o Kamehameha em cima dele e ele continua andando, é perfeito, é maravilhoso, porque você vê o poder dele, a destruição dele. E esse é o primeiro vilão de todo o filme de Dragon Ball que a gente tem medo. O resto são vilões que em nenhum momento a gente achava que o Goku poderia perder. Aqui a gente sente que todo mundo pode perder pela força bruta do Broly. Pra mim, esse é um dos melhores filmes de Dragon Ball existentes e ele é o melhor filme de Dragon Ball que eu vi até agora de todos que tem crítica aqui no canal. É um filme ótimo, porque ele realmente consegue desenvolver e ir além do que todos os outros filmes fizeram, tanto na parte técnica como na parte de história e de novos vilões. Não é à toa que o Broly é um dos personagens mais marcantes de Dragon Ball e ele foi criado num filme. Concluindo, Dragon Ball Poder Invencível é um filme que poderia ser melhor se ele tivesse mais tempo para desenvolver muitas ideias interessantes que ele tem aqui. Eu também não gosto da motivação original do Broly, mas tirando isso é um filme que ele consegue ir além do que todos os outros filmes de Dragon Ball fizeram, porque ele consegue dar mais camada para os vilões, para a história e uma excelente sequência de ação para a parte meia pro fim. E por isso que eu fecho o Dragon Ball Poder Invencível com uma nota 8 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Dragon Ball Poder Invencível? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.